Amém, glória a Deus. Agora a gente vai comentar sobre a teoria do criacionismo. De acordo com esta escola, a alma e o espírito são criados por Deus e agregados ao corpo do minúsculo ser, no momento do ato gerativo, ou ao longo do desenvolvimento fetal, ou ainda no dia do nascimento. O criacionismo não deve confundir-se com a teoria pré-existencialista, a qual preconiza que as almas e os espíritos foram criados antes da geração humana e ficaram à espera de corpo que lhe fosse preparado para sua agregação. O criacionismo, ao contrário, ensina que Deus cria um espírito para cada corpo no momento da geração. Entre os adeptos da teoria do criacionismo estão Ambrósio, Jerônimo, Pelágio, Anselmo, Aquínio e a maioria dos católicos romanos e luteranos. Pontos favoráveis ao criacionismo. O relato original da criação indica marcante distinção entre a criação do corpo e da alma, aquele é tomado da terra. Ao passo que esta vem diretamente de Deus, esta distinção se mantém através de toda a Bíblia, onde o corpo e a alma não somente são apresentados como substâncias diferentes, mas também como tendo origens diferentes. Eclesiastes 12:17, Isaías 42:5. É claramente mais coerente com a natureza da alma humana, a natureza imaterial e espiritual. E, portanto, indivisível da alma do homem, geralmente admitida por todos os cristãos, expressamente reconhecida pelo criacionismo. Evita perigos latentes na área da cristologia e faz maior justiça à descrição escriturística da pessoa de Cristo. Ele foi o verdadeiro homem, possuindo verdadeira natureza humana, corpo real e alma racional, nasceu de mulher, fez semelhante a nós em todos os pontos e todavia sem pecado, diversamente a todos os outros homens. Ele não participou da culpa e corrupção da transgressão de Adão. Isso foi possível porque ele não compartilhou a mesma essência numérica que pecou Adão. O Salmo 127:3 diz: herança dos seus são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Isso indica que não só a alma, mas também toda pessoa da criança, incluindo seu corpo, é dádiva de Deus. Não é possível conceber que a mãe e o pai sejam somente eles responsáveis por todos os aspectos da existência do filho. Disse o salmista, Salmo 139:3: tu me teceste no seio da minha mãe. Isaías 42:1, o profeta afirma que Deus dá fôlego às pessoas da terra e espírito aos que andam nela. Objeções ao criacionismo. O criacionismo não pode explicar o fato dos filhos parecerem com os pais nos aspectos intelectuais e espirituais, tanto quanto nos físicos. As referências que falam de Deus como criador da alma não entender a criação imediata. Deus é como igual clareza mostrada como criador do corpo, por exemplo, em Salmo 139:13-14 e Jeremias 1:5. Nem por isso interpretamos isso como significasse criação imediata, mas sem medida. Não explica a tendência que todos os homens têm de pecar, ou Deus deve ter criado cada alma. É uma condição de pecaminosidade ou simples contato da alma com o corpo deve tê-la corrompido. No primeiro caso, Deus é o autor do pecado, e no segundo, um indireto. Tudo isso prova que a teoria da criação é insustentável. Vamos à teoria do traducionista. A teoria traducionista. O termo traduciano provém do verbo latino traducere,
leva ou trazer por cima, transportar, transferir. Sustenta que a raça humana foi criada imediatamente em Adão, no que diz respeito à alma, como também ao corpo, e que ambos são propagados da parte dele para a geração natural. Em outras palavras, Deus ortogou Adão e Eva os meios pelos quais ele, todos os seres humanos, teriam descendente à sua própria imagem, perfazendo assim a totalidade da pessoa material e imaterial. Essa teoria baseia-se na Bíblia, que parece apresentar este pensamento através de vários de seus textos. Gênesis 22, 8, 1, 22, 2, 2, que fala o término da obra criativa de Deus. Gênesis 2 fala da origem da alma de Adão, enquanto que nos versos 21 e 23 menciona a origem da alma de Eva. Outros textos são Gênesis 46, 26, Salmos 52, 5, Romanos 1, 3, 1 Coríntios 11, 8, Hebreus 7, 9 e 10. Traducionalismo se baseia ainda na hereditariedade do pecado de Adão e da hereditariedade dos traços mentais, físicos e morais que os filhos têm dos pais. Na igreja primitiva, Tertuliano, Rufino, Apolinário e Gregório de Lissa eram traducionalista. Desde os dias de Lutério, tradicionalismo tem sido um conceito geralmente aceito pela igreja luterana entre os reformados. Calvista tem apoio da Smith, também tem preferência por ele. Pontos favoráveis do traducionalismo: pela descrição bíblica, segundo a qual Deus, uma vez fez, soprou nas narinas do homem fôlego de vida e depois deixou que o homem reproduzisse a espécie. Gênesis 1, 28, 2, 7. A criação da alma de Eva estava incluída na de Adão, desde que se diz que ela foi feita do homem, 1 Coríntios 11, 8. E nada se diz acerca da criação de sua alma. Gênesis 2, 23. Deus cessou a obra da criação depois de haver feito o homem. As escrituras afirmam que os descendentes estão nos lombos dos seus pais. Gênesis 46, 56, Hebreus 7, 9 e 10. Tem o apoio da analogia da vida vegetal e animal, em que o aumento numérico é assegurado não por um número continuamente crescente de criações imediata, direta, mas pela derivação natural de novos indivíduos de um tronco paterno. Salmo 104, 30. A teoria procura também o apoio na herança da peculiaridade mentais e depois e tipos de famílias, tantas vezes tão notórios e notáveis como semelhanças físicas, que não pode ser explicada pela educação ou pelo exemplo, desde que evidenciam mesmo quando seus pais não vivem para criar seus filhos. Oferece maior base para a explicação na herança da depravação moral e espiritual, que é o assunto da alma e não do corpo. É muito comum combinar o tradicionalismo com a teoria realista para explicar o pecado original. Explica a universidade do pecado. Entre os anjos, alguns caíram, outros não, porque não havia conexão racial nem transmissão de natureza pecaminosa de um para o outro. Objeções ao tradicionalismo: parte do pressuposto de que depois da criação original, Deus só age imediatamente. Depois dos 6 dias da criação, a sua obra criadora cessou. A contínua criação de alma diz se incoerente com a relação de Deus com o mundo. Pode-se, porém, levantar a questão: que será então da doutrina da regeneração, que não é efetuada por causa secundária? Geralmente se alia a teoria do realismo, uma vez que é o único modo pelo qual pode explicar a culpa original. Fazendo isso, afirma a unidade numérica da substância de todas as almas humanas, posição insustentável, e também deixa de dar uma resposta satisfatória à questão porque os homens são responsabilizados somente pelo primeiro pecado de Adão e não pelos seus pecados subsequentes, nem pelos pecados dos seus outros antepassados. É contrária à doutrina filosófica da simplicidade da alma. A alma é uma substância puramente espiritual que não admite divisão. A reprodução da alma
parecia implicar que a alma do filho se separa de algum modo da alma dos pais. Além disso, levanta-se a questão se ela origina da alma do pai ou da mãe, ou provém de ambos. Sendo assim, não é um composto. A ideia de que Levi estava já no corpo de Abraão, Hebreus 7:10, deve ser entendida no sentido representativo ou figurado, não literal. Além disso, não se fala nesse caso somente da alma de Levi, mas da pessoa integral, incluindo seu corpo e a sua alma. Embora o seu corpo não estivesse fisicamente presente de modo concreto no corpo de Abraão, pois não haveria naquela época uma combinação distinta de genes que se pudesse atribuir a Levi e a ninguém mais. A teoria leva dificuldade no campo da cristologia. Se em Adão a natureza humana pecou globalmente, esse pecado foi, portanto, o verdadeiro pecado de cada parte dessa natureza humana. Não se pode fugir à conclusão de que a natureza humana de Cristo também foi pecadora e culpada porque teria o pecado de fato em Adão. Considerações finais. A Bíblia ensina que o homem veio à existência por um ato criativo de Deus, e nesse ato criativo, conforme o relato bíblico, encontramos certas particularidades que fazem com que o homem se diferencie dos outros seres vivos. Em Gênesis 2:7 diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Fica evidente que o ser humano é constituído de dois elementos, material e imaterial. Na união desses dois elementos, o homem passa a ser alma vivente. Essa união deu origem a três grandes teorias que buscam explicar a origem da alma e tem ou não afinidade com a raça. Ficou claro que a teoria pré-existencialista não tem fato que a apoie, enquanto que as teorias criacionista e tradicionista têm respaldo bíblico. De acordo com os pontos favoráveis às objeções apresentadas, a teoria tradicionalista merece preferência porque ela melhor se harmoniza com a escritura, com a teologia e com a concepção apropriada da natureza humana. Ao mesmo tempo, conforma-se com o teor geral das escrituras, que diz ter sido a humanidade criada por Deus em Adão. Faz do homem um todo homogêneo e livra o Criador Supremo da responsabilidade direta ou indireta no atual estado moral e espiritual da humanidade. E muitas objeções apresentadas podem ser respondidas como, por exemplo, a participação de Cristo ter tomado a natureza pecaminosa de Maria. Isto replicamos, por sua natureza foi perfeitamente santificada e por sua concepção pelo Espírito Santo, ou melhor, a natureza humana que ele tomou. De Maria foi santificada antes dele tomar para si. Lucas 1:35, João 14:30, Romanos 8:3, 2 Coríntios 5:21, Hebreu 4:15, 7:26, 1 a Pedro 1:19 e 12. Foi livrada tanto da condenação quanto da corrupção do pecado. Alego também que se o primeiro pecado de Adão e Eva foi imputado ao homem devido à chefia natural de nossos primeiros pais, e mais o ato criador do corpo e do espírito atribuído a Deus indistintamente, sem qualquer diferença. O homem, porém, dotado de protoplasma genético, meio instrumental usado por Deus para a consecução de seus planos criativos. Sendo assim, Deus cria o homem com o cumprimento da lei divina da genética, gera filhos e filhas na sua composição biológica integral. Em suma, segundo a Bíblia, Deus é o criador da relva, das ervas e das aves, Gênesis 11. Embora criasse primeiro a terra e a mandasse, depois produz a erva, assim também Deus é o criador de cada indivíduo por intermédio dos pais. Amém? Glória a Deus. Então eu termino aqui o estudo da antropologia, graças a Deus. Um estudo muito básico, né? Não é que superficial, um estudo assim, são 84 páginas, mas graças a Deus dentro dessas teorias, eu também sou da última, a tradicionalista, né? A Bíblia é bem clara em dizer que após o dilúvio, que Deus mandou e destruiu todos aqueles homens maus, só escapou Noé e os seus 3 filhos, suas mulheres
E aí se encheu-se a terra. É nisso que a gente crê, é nisso que a gente acredita. Que Deus criou o homem do pó da terra, soprou no homem o fôlego de vida, ele se tornou alma vivificante. E a mulher Deus criou da costela do homem, amém, para ser companheira, auxiliadora, e ambos aí servindo a Deus, adorando a Deus, temendo a Deus, até o dia da sua morte, quando todos morrerão, estarão aí diante de Deus, prestando conta dos seus atos, das suas ações, se praticou bem, se praticou mal, se arrependeu do pecado. Hoje Deus fala com a gente através de Jesus Cristo, manda nós nos arrependermos, manda nós nos convertermos, manda nós deixarmos o caminho do mal, o caminho da perversão, no qual todos nós um dia andávamos, e nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para Jesus Cristo, seguindo a palavra de Deus, seguindo o Novo Testamento, segundo os Evangelhos, que um dia nós, e esse dia está próximo, nós iremos prestar conta dos nossos atos, das nossas ações, das nossas palavras, de tudo que nós falamos, de tudo que nós acreditamos, de tudo que nós fazemos. Cremos que todo o mundo, desde Adão e Eva até o último homem, vai estar diante de Deus prestando conta. Aquele que tem um nome escrito no livro da vida está salvo, aquele que não tem, porém, vai para o lago de fogo, de enxofre, a saber a segunda morte. É isso que nós cremos, que Deus é o salvador da nossa alma, o salvador do nosso espírito e é o salvador também do nosso corpo. Não só de nós, mas de todo aquele que crê. Daquele que crê, confia em Jesus e padece agora, sofre pelo Evangelho de Cristo. Sofre caladamente, pacientemente, cumprindo a sua missão de dar exemplo, de ser um testemunho, de ser um vaso, de ser aí um veículo onde Deus opera, amém? Nesse mundo incrédulo, nesse mundo perverso, nesse mundo que age no maligno, que Deus já falou como será a vinda dele. Comiu, bebiu, casava-se, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na sua arca, assim também há de ser a vinda de Cristo. Ele há de vir numa hora que a gente não está esperando, numa hora que a gente não está aguardando. Então nós devemos, ele manda nós vigiarmos e orarmos para que a gente não caia na tentação e para que nós estejamos preparados para quando chegar o nosso dia, nós não ficamos despreparados, mas preparados para nós prestarmos conta, para nós, enfim, vermos a Jesus face a face. Chegará esse dia, não só os justos, mas até os ímpios também, para receber de Deus aquilo que nossas mãos fizeram, aquilo que nós, as teorias. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que tudo que se tem ouvido e falado, o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda a sua palavra, porque ele há de trazer em juízo tudo que está feito na terra, seja oculto, seja publicado, seja público. Não tem nenhuma criatura encoberta diante dele. Amém? É nisso que nós cremos. Nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos a Deus por estarmos aqui, né? Ter estudado. Eu louvo a esse Deus maravilhoso. Amém? E você que tem alma, que tem espírito, que tem fôlego, que tem um corpo que Deus nos deu, o corpo vai voltar para a terra, da onde Deus tirou. A alma vai para o céu ou para o inferno, dependendo daquilo que a gente acredita. E o espírito volta para Deus. Amém? O nosso espírito volta. Espero que a minha alma e o meu espírito volte para Deus. Agora o meu corpo, ele vai voltar para a terra. E Deus vai ressuscitar num corpo glorioso. Até o meu corpo, até esse corpo aqui, Deus promete ressuscitar num corpo glorioso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.